Olá, olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma live aqui no nosso canal do Pedagogia para Concurso, uma parceria com Aprovação Passo a Passo para levar até você um conteúdo realmente transformador, um conteúdo que vai levar a qualidade dos seus estudos para um outro nível. E hoje, como você pode ver aqui, ó, blusa específica da nossa Secretaria de Educação aqui do DF. Por quê? Porque, olha só, não é à toa não. Nós tivemos uma notícia agora, no dia 28/9, uma live do secretário de Educação confirmando que nós teremos sim um novo processo seletivo para professor temporário aqui no Distrito Federal. Olha só que incrível! Então, por lei, nós temos, não é possível mais fazer a prorrogação do contrato anterior, portanto, nós temos aí a certeza de que em 2020 ainda deve sair o edital e em 2021 vai ser a sua prova de professor temporário. Já pensou? Você com R$ 4.500 líquidos no seu bolso durante 2 anos para que você possa ter a tranquilidade de estudar para o concurso de professor efetivo, no qual já foi dito pelos próprios membros da Secretaria de Educação que deve ser feito no final de 2021. Imagina você ter essa tranquilidade com R$ 5.000 praticamente no bolso, todo mês na sua conta, para você ter tranquilidade para realmente ir lá e conquistar uma vaga de efetivo. E aí, eu te pergunto, Alessandra Freire, Rosemary, Mills, Kelly, será que vale a pena ou não vale a pena, de repente, você até vir de outro estado fazer essa prova? E aí, vai deixar essa oportunidade passar? E seja muito bem-vinda novamente. Vai deixando aqui já o seu bom dia para a gente começar. Hoje nós temos um assunto muito importante para falar com vocês e que vai levar a sua preparação a uma outra forma, vai te elevar ao status de aluno, aluna de alto desempenho. Tá? Então, muito importante isso que a gente está falando aqui hoje. Por quê? Porque, primeira coisa, não são todos os estados que vão pagar uma remuneração como essa, né, para professor temporário aqui no DF. Segundo, é um concurso. Aqui, ó, minha Alessandra falou, não precisa nem ser 5, não, 3 já estava bom. Pois é, né? Então aí no caso 3, se você não for fazer 40 horas, se você for fazer 20 horas, aí você vai ganhar os seus 3, né? 20 horinhas. Mais 40 horas, né? Que a gente sabe que não é uma rotina tão estressante assim. Tem gente que faz até 60, né? E aí você consegue essa remuneração. E olha só, não estou falando dessa remuneração por falar, não. Eu olhei no portal da transparência, tá? Olhei no portal da transparência do Distrito Federal e tá lá os dados para você ver, tá bom? 4.500 trabalhando 40 horas, com coordenação na semana, com tudo isso que você já sabe que tem, tá bom? Então é isso, ó. O momento para você garantir a sua aprovação é agora, tá? O momento é agora. Só que para isso, você precisa saber estudar, você precisa saber aprender. E infelizmente, a gente passa a maior parte da nossa vida de estudante estudando de forma equivocada, estudando de uma forma que não faz mais nenhum sentido no mundo atual. Então, a gente precisa entender os verdadeiros mecanismos da aprendizagem acelerada, entender a diferença de ter um estudo em que você é o protagonista, em que o educando é o protagonista, né? Ah, Beto, eu quero levar isso para as minhas aulas na Secretaria de Educação. Pô, bacana, você pode mesmo levar, tem tantas formas inovadoras, né? Claro que, por outro lado, você tentar ensinar para quem não quer aprender é muito complexo. Não estou dizendo que é a realidade de todos os alunos,
Mas aqui eu tenho um trabalho muito facilitado, porque eu estou trabalhando com um público que todos estão interessados em aprender. Se você não estiver interessado, você nem entra aqui, né? Então é isso. Olha só, a Maria de Lourdes, Lisboa, está dizendo aqui, ó, aqui é 1.320 horas, em Amargosa, Bahia. A Rosemary fala, 4.000 tem que ter 2 horários, exatamente, é 40 horas, né? Aqui no caso, para você ganhar esses 4.000, você na verdade, você trabalha 40 horas, não é 20 horas, tá? Beleza, então, olha só, o que nós vamos trabalhar aqui agora na nossa live? Antes de mais nada, já que você vai receber um conteúdo extraordinário, dá um like aí na nossa live, vai. Já deixa seu likezinho, dá o seu joinha aí, tá? Já coloca o seu joinha para cima, mostra, né, que você realmente tá comprometida com você, com a gente também, e já nos dá aí algo que é muito importante para nossa difusão de conteúdos. Beleza? Na tela agora para você aqui, ó. Tema de hoje: aprendizado ativo e aprendizado passivo. Você está estudando certo? Será que você está estudando da forma certa? Regiane, Alessandra, e aí? Como é que você deve estudar? Parceria Pedagogia para Concurso, aprovação passo a passo, apresenta esse assunto hoje. Se você ainda não me segue nas redes sociais, vai lá, ó, @Prof. Beto Fernandes, e me siga nas redes sociais para que você possa estar recebendo dicas, materiais de estudos para você. Bom, e como sempre gosto de começar, uma frase especial para hoje. Se você não estiver disposto a bancar o preço do sucesso, inclusive vindo de repente fazer prova em outro estado, como é o caso do Distrito Federal, se você não estiver disposto a bancar o preço do sucesso, vai ter que arcar com o custo do fracasso. E aí? Você vai querer bancar o preço do sucesso ou vai pagar o custo do fracasso? E aí, o que você prefere? Preço do sucesso ou suportar o seu fracasso? A escolha é sua, está nas suas mãos, na tela para você. Então, ó, ou você está disposto a fazer o que tiver que ser feito para alcançar a sua vitória, ou entenda que você vai ficar se lamentando por aquilo que você não conseguiu. Então, é muito, muito importante que você tenha essa visão, tá bom? Bom, e aqui nós temos o passo a passo para a sua aprovação na SEDF. E na aula de hoje nós vamos falar sobre esse assunto, o aprendizado ativo e o aprendizado passivo, tá? Bom, sobre isso, nós vamos estar aqui, ó, falando sobre a ação. Nós já falamos sobre foco, sobre planejamento, e estamos aqui, ó, falando sobre a ação, que é a ação de estudar. Beto, como é que eu estudo? Como é que eu entro em ação? Como é que eu tenho o estudo ativo? Bom, bem no iniciozinho da nossa live, nós estávamos comentando que, durante anos, principalmente nas gerações anteriores, como é que era a aula? A aula era muito centrada em que o professor, ele é o detentor de todo o conhecimento e você, aluno, tem que se permanecer imóvel, sentado, esperando a informação vir até você. Ou seja, você não tinha interatividade. Qualquer dúvida que você tivesse, você era aconselhado a guardar para perguntar, às vezes, ao final da aula. Então, não havia interação. A única forma, o único momento em que você era protagonista do seu conhecimento era no momento da avaliação. E aí, na véspera da prova, você estudava ali, buscava aquela informação, fazia a prova no dia seguinte e dali você voltava a se colocar em uma situação passiva, ou seja, apenas de receptor da informação e não aquele que irá transformar a informação. Você sabe, você já deve saber que a função do professor não é essencialmente ensinar, mas sim ser o catalisador, o provocador. Então, por mais que nós, professores, passemos as informações,
passemos conhecimento, aquele conhecimento e aquelas informações podem se transformar em um conhecimento, mas essa transformação da informação em conhecimento se dá neurologicamente já pelo aluno. Ele passa a conhecer aquele assunto. Agora, para transformar o conhecimento em aprendizagem, vai exigir um esforço ainda maior do aluno. Então, em outras palavras, o aluno passivo, ele consegue receber as informações e, se ele estiver interessado, transformar essas informações em um conhecimento. Mas esse conhecimento ainda não é aprendizado. Há uma diferença do conhecimento para o aprendizado. Daí, para que esse conhecimento se transforme em aprendizado, ou seja, entre realmente e ele possa, de fato, dominar e conversar sobre aquele assunto, dialogar com outras pessoas sobre aquele assunto e até mesmo colocar em prática aquilo que ele acabou de ter o conhecimento ou que efetivamente aprendeu, ele vai precisar de fazer um esforço maior. E é por isso que estudar é tão difícil. Estudar não é fácil, porque você tem informação, transforma em conhecimento, você entende, você agora está entendendo o que eu estou falando. Você está tendo conhecimento sobre isso, mas o aprendizado é só quando você coloca em prática. O aprendizado vem quando você coloca em prática ou quando você ensina para alguém. Beto, como é que eu vou colocar em prática? Por meio de anotações, por meio de exercícios. Tá? Então você coloca em prática por meio de resumos, mapas mentais, flashcards, por meio também de anotações dinâmicas que nós conhecemos como Cornell, e também temos a forma de você conseguir tudo isso por meio de resolver questões e quando você ensina para alguém. Então, duas formas. Põe em prática tudo isso que eu falei até agora, resumos, mapas mentais, Cornell, fluxograma, flashcards e fazer questões, ou ensinando para outra pessoa. São formas aí que você vai poder, digamos assim, comprovar e solidificar o seu aprendizado. Pois bem, aí olha o que acontece. Uma vez que você já entende isso, que você só vai aprender se você colocar em prática, você vai entender o seguinte: eu sou protagonista da minha história. Vamos supor que você tem filhos, você tem casa para cuidar, que você tem tudo isso. Beleza, isso são fatores que dificultam o seu aprendizado, o seu estudo? Sim. Mas quantas vezes você parou para conversar com os seus filhos mais velhos? Claro, a partir de 4, 5 anos de idade você já consegue negociar tranquilamente com seus filhos. Mamãe, papai vai estudar aqui 15 minutos e depois a gente vai brincar durante 10 minutos. Eu vou fazer algo que você queira. Ainda que ele tenha menos, você pode falar isso para ele. Mamãe vai estudar aqui 15 minutos. E depois a gente vai brincar. E ele vai entender que daqueles 15 minutos ele vai chorar, ele vai espernear, você vai ver, tá ali do seu lado acompanhando e você vai indo. Passado esses 15, 20 minutos, aí você dá atenção para ele durante 10 minutos e brinca e se diverte, não olha celular, não olha nada. Passados os 10 minutos você volta a conversar com ele. Agora mamãe vai voltar a estudar mais 15 minutos. Você vai ver que ele vai ficar te esperando e você dá alguma coisa para ele brincar. Você vai fazer isso 1, 2 semanas, tem várias estratégias que podem ser utilizadas. Agora, não coloque os seus filhos, a sua casa, aquilo que Deus já te deu, aquilo que você já conquistou, como empecilho para aquilo que você tem que realizar. Porque há uma forma alternativa. Agora, é óbvio que você tem que estabelecer prioridades. Se sua prioridade é ser aprovado, é aprovado em um concurso, o que você vai fazer para tentar conciliar tudo isso? Tá bom? Mas isso vamos falar em outro momento. Agora eu quero te mostrar como ter o estudo ativo na tela. Bom, primeira coisa para você ter um estudo ativo é o seguinte: é você entender que você é o protagonista do conhecimento. Você vai atrás dele. Acabou aquela situação em que você fica passivo na sala de aula. E você já vai pensando aí para que você seja o melhor professor, para que você não seja devolvido da escola para outras escolas, porque ninguém te quer lá, porque você não quer saber, você não dá conta de... Você passou no concurso, mas
não gostam do seu trabalho, sabe? Não gostam do seu trabalho. Tá, e como é que eu faço para ter um trabalho interessante? Leve o seu conhecimento para a linguagem do aluno, para o mundo que ele está inserido, para algo que faça sentido para ele. Isso vai te exigir dedicação. E aqui é a mesma coisa para você aprender. Ter um estudo ativo é você ir atrás da informação. Quando o aluno se percebe na situação que aquilo que a professora, o professor, o tutor está falando tem a ver com o mundo dele, ele se interessa e vai querer ir até aquela informação. E quando ele busca, aí ele fixa. Aí ele pega esse conhecimento, transforma em aprendizado, porque ele vai querer falar para o pai, para o amigo, para a mãe, para um, para outro, e vai fazer sentido na vida dele. E para fazer sentido na sua é isso. Você não pode ficar parado assistindo uma videoaula, tá bom? Focado agora em nós. Como é que eu faço então, Betão? Você precisa ter um estudo ativo. Se eu estudo por videoaula, como é estudar por videoaula? Se eu estudo por PDF, como é estudar por PDF? Se eu tenho que fazer revisões, como é que eu faço revisão? Chegou o momento de você saber. Bom, então agora eu vou te falar sobre uma ação que ela vai te resultar em 2 resultados. Sabe aquela coisa de matar 2 coelhos com a... Essa expressão nem é mais politicamente, né, correta de falar, mas ter 2 ações com um único ato, né? Ter 2 resultados com um único ato. A gente falaria matar 2 coelhos com a cajadada só, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai agora, com uma única ação, resolver 2 problemas. Beto, eu estudo, começo a ler o meu material de PDF e daqui a pouco minha mente começa a pensar, tenho que pagar tal conta, tenho que resolver tal coisa, tenho que fazer tal coisa, fulano precisa de mim para isso e para aquilo, e sua mente viaja. Passa, você chegou na 3ª página e não lembra mais o que leu nas 2 anteriores. Seja sincero comigo, Mariana, isso já aconteceu com você, sim ou não? E aí? Já aconteceu com você? Regiane, Maria, todo mundo que está aqui na live. Acontece ou não acontece, pessoal? Acontece. A gente sabe que, vou dizer com todos, mas se você não tiver focado, você vai começar a estudar. E o que vai acontecer? Sua mente vai se dispersar. Não está tendo estudo ativo. E aí, até assistindo a videoaula, você está assistindo a videoaula, e aí a aula vai passando, daqui a pouco você está disperso aqui, pensa um pouquinho. Quando você olha, passou 27 minutos do vídeo, e você, o que ele estava falando mesmo? E você se perdeu. Sabe por quê? Porque seu estudo não está ativo. Você não ligou os seus sentidos para aquilo que você ia fazer. Provavelmente, Tereza, pode ter faltado um planejamento prévio. Faltou você definir com precisão o assunto que você tinha que estudar, o que você tinha que aprender naquela sessão de estudos. Você já, alguma vez, antes de estudar, fez a seguinte reflexão? Você sentou para estudar, é o dia que você vai estudar, por exemplo, língua portuguesa, e aí o tópico que você vai estudar é uso dos porquês. Aí você se coloca antes de assistir a aula. Bom, na aula de hoje eu tenho que aprender uso dos porquês. Ou então, não, na aula de hoje eu preciso entender a função ser. Na aula de hoje eu preciso aprender regência verbal. Você já vai atento para aquilo que você precisa aprender? Ou você vai para estudar assim? Bom, hoje é dia de estudar português. Beleza, vou estudar. O que eu vou estudar aqui mesmo hoje? Ah, hoje eu vou estudar regência. Legal, vou estudar regência. E aí você vem para estudar regência. Vem para estudar verbo, vem para estudar interpretação de texto. Sabe? Aí você vem para estudar. Mas você não disse para sua mente: mente, eu quero que você aprenda verbos. Mente, eu quero que hoje você aprenda crase. Fique focado em crase, minha mente. Quando você tem isso, quando você diz para sua mente naquilo que ela tem que focar, já te ajuda demais o que você tem que fazer. Tá bom? Então, o que acontece? Você precisa entender de uma vez por todas que mais importante do que o tempo é aquilo que você vai aprender. Não se preocupa com o tempo. O tempo vai chegar de um jeito ou de outro. Beto, mas eu não consigo. Você já tentou? Você já fez? Foca. Fala o seguinte, olha, com perdão da palavra, né? Dane-se a prova, eu vou para o conteúdo. Porque se eu não aprender o conteúdo, vai chegar o dia da prova e já era. Se chegar o dia da prova e eu estiver pronto para ela,
beleza. Se não, você deu o seu máximo. E na próxima, você vai estar melhor. Quanto mais você se preocupa com a data, menos você se estuda. Menos você estuda. Quanto mais você se preocupa com o tempo, será que eu vou conseguir aprender isso em uma hora? Por isso, você vai fazer o seguinte: você vai blindar a sua mente para que durante a sua sessão de estudos, você não fique pensando em outras coisas. Betão, como é que eu faço para durante a sessão de estudos eu não fique pensando em outras coisas? É fazer o estudo ativo, ou seja, estudo por meio de anotações. Você tem que fazer anotações. Veja só, vou te mostrar duas coisas que você vai fazer. Vamos supor que você vai estudar por videoaula. Quem aqui estuda por videoaula, digita 1. Quem estuda por PDF, digita 2 aqui para mim no chat. Digita aí para mim. 1 para videoaula, 2 para PDF. A Rosemary está aqui falando, Beto, eu tenho memória fraca. Não, não é memória fraca. É porque você não está sabendo resgatar as informações que estão alocadas aí. Quer ver, Rosemary, que se você for casada, por exemplo, e aquele dia que o seu esposo ligou e conversou com uma amiga dele, ou uma frase que ele disse para você no início do relacionamento, e ele falou, não, comigo eu funciono assim. Aí passou 4, 5 anos, você percebe ele tendo uma atitude diferente daquela que ele tinha te dito que teria. Ah, não, sabe, se tem uma coisa que eu detesto, chegar em casa e ver meia jogada pela casa. Aí vocês casam e falam, ele chega e tal, joga meia em qualquer lugar. Eu falei, caramba, fulano disse, meu marido falou quando ele namorava que jamais jogaria meia no chão, que isso é um absurdo, não sei o quê, e olha o que ele tá fazendo. Ele disse que faria isso e isso não tá fazendo é nada. Como é que você lembra dessas coisas? Entende? Então, se você consegue se lembrar de coisas que aconteceram há 5, 6 anos, como é que a memória é fraca? É porque está faltando gatilhos de memória. Como é que a gente vai fazer isso? Por meio de ter um material de apoio. Bom, esse material ele vai ter duas funções. Primeiro, vai forçar você a ter um estudo ativo. E segundo, vai ser o seu material pessoal de revisão. Quando tiver faltando ali 1 mês para a prova. Quando tiver faltando 1 mês para a prova, você vai ter todo um material de revisão sucinto e resumido. Mas vamos lá, sendo bem objetivo para você entender o que eu quero te dizer. Quando você estuda por videoaula, o que é o ideal? Anota isso que eu vou te dizer, você não vai ver isso aí em lugar nenhum não. Quando você estuda por videoaula, o ideal é você ter os slides da videoaula com antecedência, ou a aula degravada, ou o PDF da aula, algum material impresso daquela aula. Beto, então como é que eu faço quando eu quero estudar e só tenho o YouTube? Pois é complexo, você não vai estar em um mundo ideal, não está no mundo perfeito, porque se você está no YouTube, você não tem você não vai ter o material impresso ali do seu lado, ou sequer o arquivo PDF para você dividir sua tela do computador, deixar a videoaula aqui e o PDF aqui. Você sabia que tem uma sequência correta de se estudar? Essa sequência correta de se estudar, ela parte de uma premissa. Você não pode ir ignorante para uma videoaula, você não pode ir ingênuo para a videoaula. Você não pode ir com conhecimento zero para aquela videoaula. O ideal é que você faça uma leitura prévia, uma leitura de sobrevoo. Ou seja, você vai olhar os slides do professor que ele usou na gravação da aula para ter uma noção daquilo que ele vai falar. Depois que você olhou ali aqueles slides 2, 3 minutos, aí você vai para a videoaula. Indo para a videoaula, você vai fazer anotações nesse material. Essas anotações servirão de base para construir aquilo que está aqui na tela. Olha o que está aqui na tela. Vem cá, comigo. Pode colocar na tela, diretor. Beleza. Aqui, ó. Vamos criar o seu material pessoal de revisão. Pode ser produzido por meio de um resumo, por meio de Cornell, flashcards, fluxograma e mapa mental. Então, entenda o seguinte, o estudo ativo, tá vendo essa imagem que está aqui, ó? Você tem uma tela do computador, que é um PDF, a pessoa está estudando por PDF, e aqui tem as suas anotações. Você não vai copiar tudo que está lá no material, mas o ideal, se você já tiver esse material impresso, é que você vai acrescentando informações aqui, ó. Você vai colocando observações.
tá? Eu costumo usar o DIMB, que é a dica importante do Beto, das matérias que coleciono como LDB, né? Ah, aula de LDB, DIMB, dica importante do Beto. Você põe a sua dica importante do seu nome, né? Então aqui a DINT, a dica importante para Tereza, né? A Jimmy, a dica importante para Maria, para Vilma, para Zuleide, coloca com o seu nome, é uma dica importante para você, tá? E aí você acrescenta aqui essas informações, ó. Isso é na fase 1 dos estudos. Nessa fase 1 você vai fazer isso, tá? Beto, eu não posso imprimir. Existe um recurso para você dividir a tela aqui, ó. Beto, como é que faz isso? Não vou conseguir te explicar aqui agora, mas no YouTube você consegue fazer isso e eu ainda te dou um presente. Eu gravo um vídeo e mando para você, tá bom? Depois eu te falo aqui como é que eu vou mandar isso para você. Beto, agora, quando é que eu uso o resumo, Cornell, flashcard, fluxograma, mapa mental? Vou te dizer. Olha só, o resumo ele é indicado quando? Quando é um assunto novo, você está estudando um assunto novo. Sempre que você for estudar um assunto novo, um assunto que você nunca viu, em tese você vai ter mais facilidade de fazer um resumo de tudo aquilo que você está aprendendo pela primeira vez que você não conhece ainda. Daí, olha o que acontece. Esse resumo que é para você é indicado, tá? Então aqui eu vou colocar para quando é indicado. Quando você tem um assunto novo. Então, sempre que é um assunto muito novo, você vai fazer o resumo. E aí você vai pegar para fazer esse resumo, você vai precisar ter sublinhado as palavras, vai ter que ter grifado outras, vai ter que ter circulado, botado informações, e a partir desses sublinhos, você vai fazer o seu resumo. Antigamente eu achava que resumo era fazer um parágrafo, copiava um parágrafo, pulava outro, copiava um parágrafo, pulava outro, quando eu estava no ensino fundamental, né? Então, ninguém me ensinou a falar o que é um resumo. Olha só que deficiência. Ninguém falou para mim, olha só, Betinho, quando eu estava lá na escola, resumo, você vai ter que trazer para suas palavras aquilo que você entendeu. Você vai pegar aquilo que você leu do primeiro parágrafo e aquilo que você entendeu, você escreve. O que ele quis dizer com isso? Ah, ele quis dizer isso? Então anota aí, é o teu resumo. Entendeu? Então, vou mostrar aqui e dizer o que é cada um para vocês. Vem para a tela. Agora, Beto, e o Cornell? Cornell, que negócio é esse? Cornell é algo simples, talvez você já tenha feito. A gente pode chamar também de fichamento, é uma espécie de fichamento, tá? No Cornell você pode fazer o seguinte, ó, você pode fazer isso aqui. O que é o Cornell? No Cornell, você vai pegar uma folha, separar um canto e aqui, ó, você vai colocar o nome do conceito, e na frente a definição desse conceito, tá? Então, vou abreviar aqui, tá? Ó, o nome do conceito e na frente você escreve o conceito. Então, tem aqui o conceito número 1. Você coloca um ponto, põe aqui número 1, numera bonitinho. Coloca aqui número 1, pontinho, e o conceito. E aqui a definição desse conceito, tá? E aí, número 2. Quer ver? Por exemplo, você está estudando a clássica avaliação. Então, você vem aqui e coloca conceito avaliação. Beto, o que é avaliação? Você coloca aqui a definição de avaliação. E aí, você quer colocar aqui, por exemplo, agora o conceito de altas habilidades e superdotação. Aí você vai colocar lá. Aí você quer colocar agora o conceito relacionado às tendências pedagógicas. Aí você vai colocar aqui. Aí você vai colocar os assuntos da disciplina que você estiver estudando. E aí, veja só, para essa definição, você vai usar as palavras que você sublinhou e considerou mais importantes lá no seu estudo. E aí, nesse segundo, vai colocando os conceitos. E aqui nessa parte mais embaixo, você pode colocar algumas observações importantes que você começou a fazer lá atrás no material do slide do professor. Então, veja, você está assistindo a videoaula e você não está lá parado, não. Você está com a videoaula aqui e os slides aqui do lado, ou então a videoaula aqui
o arquivo PDF do lado e existe, seja no seu celular, seja no computador, alguns leitores de PDF que você pode editar. Você pode abrir um bloquinho e acrescentar observação, você pode grifar. E aí, quando você for fazer a sua anotação estilo Cornell ou o seu resumo, você já tem de onde tirar. Você não vai sair do nada, já vai sair dessas anotações. Percebe? Você está construindo o seu material. Com o tempo, você vai conseguir fazer direto. Ao mesmo tempo que você assiste a videoaula, você já vai conseguir ir fazendo as suas anotações de Cornell. Como você vai fazer isso? Bom, aí é complexo para a gente falar tudo em uma live, mas vou aqui me esforçar ao máximo. A ideia é que você estude de forma acelerada. Você vai treinar a sua mente a assistir uma aula, por exemplo, no 1.7, na velocidade 2.0. O normal, sua mente vai processar na velocidade 1.25. É o processamento neural natural. 1.0 é mais lento do que o nosso cérebro processa. Então, já parta sempre do 1.25. Para você melhorar, sabe o que eu faço? Eu coloco os vídeos na velocidade máxima que é permitida. Às vezes, no seu aplicativo é só 2.0. Eu tenho uma extensão do computador que eu posso passar para vocês, que aí ela é gratuita, inclusive. Você pode colocar a velocidade, por exemplo, para 3.0. Aí você assiste um vídeo da videoaula durante 5 minutos no 3.0. Você não vai entender quase nada, tá? Você vai chegar até o minuto 5. Depois, você volta o vídeo para o início e reduz a velocidade para 1.75. E aí você vai ver a mágica acontecer, porque o seu cérebro vai se acostumar. Ele tentou te acompanhar em 3.0, não conseguiu. Em 1.75 vai ficar muito fácil, tá? E aí a Andrea fala aqui, Beto, esse Cornell é como se fosse uma tabela, né? Sim, é uma tabela, só que como se fosse um índice. Você tem um índice que fica à esquerda, um índice com o nome dos conceitos e à direita a definição. Então fica direto. Primeira linha, conceito, você põe um conceito. E aí, vamos supor, o ideal é você começar. Qual é o conceito que eu quero colocar? Eu quero colocar o que consiste a avaliação, a qualitativa e a quantitativa, os aspectos da avaliação. Aí você coloca aqui, e aí depois você percebeu que a definição deu 3 linhas. Aí você pega no conceito e coloca lá um nome maior, bonitão, a avaliação, englobando essas 3 linhas, e é como se você tivesse esse parágrafo todo aqui de avaliação. Para você não ficar com a avaliação aqui pequenininho e um monte de linha aqui, o que você faz? Você primeiro põe a definição e depois o conceito. Definição e o conceito. Entendeu? É topíssimo e com a prática você vai ficando melhor ainda. Tá bom? Então é isso que você vai fazer no método Cornell. Na tela comigo. Bom, aí vem os flashcards. Os flashcards é um sistema de perguntas e respostas, em que na frente eu coloco a pergunta. Tá? Na frente tem a pergunta. E no verso, você tem a resposta. Você tem a resposta. O flashcard, então, é um sistema de perguntas e respostas. Imagine você, em toda a sessão de estudos, definir que você obrigatoriamente tem que criar três questões. Vou botar 5 não. Cada sessão de estudos, você tem que criar 3 questões. Beto, como assim? Como é que eu vou conseguir criar? Eu não dou conta de criar essas questões. Dá sim, quer ver? De tudo que você estudar, você precisa saber o conceito. Qual é o conceito disso? Então, primeira pergunta, qual é o conceito disso? Então, que perguntas eu posso fazer para o meu flashcard? Conceito é a primeira. Segundo, características do que você está estudando. Quais são as características? O que é e o que não é aquilo que você está estudando? O que estaria certo e o que estaria errado? Você já tem aí 2 perguntas sobre isso. E você pode criar uma terceira pergunta de algo que é relacionado àquilo. Uma é o conceito, segunda é a característica e a terceira é a natureza daquilo. Tá? Qual é a natureza disso? Como assim, Beto? Natureza? Ou o porquê que eu faço isso? Tem o conceito, tem as características e o porquê de fazer isso. Tá? Então, quando você faz isso,
tá? Você consegue. A Tereza está perguntando, Beto, como é que divide o vídeo com a matéria? Eu não posso, não consigo te explicar aqui agora, porque eu tenho que te mostrar no computador. Depende se você usa o Windows 7, se você usa o Windows 10, se você usa Mac, sabe? Então depende do computador que você usa, é uma forma diferente. Se o seu PDF é o Acrobat, se o seu PDF é o Foxit, tudo isso depende. Se a tela do seu vídeo você está vendo um streaming, ou se você está vendo um vídeo gravado, tem uma série de coisinhas aí, que aí eu posso, se mais pessoas tiverem essa dificuldade, mostrar, fazer um vídeo para você, e aí eu posto, se for o interesse de mais pessoas ainda, eu consigo fazer um vídeo para você, eu até coloco no meu Instagram, me segue lá, que já eu coloco aqui de novo e eu vou poder te ajudar nesse sentido. Tá bom? Agora, o nosso foco é mostrar como funciona aqui cada um dos métodos. Porque vai que você escolha outro método, tá bom? Então, ó, na tela aqui de novo para você. Flashcards é o mais simples, perguntas e respostas, tá bom? Então aí nós temos flashcards e aí o fluxograma agora. O fluxograma, ele é... Ah, sim, antes disso, ó. Beto, eu vou fazer flashcards de todos os assuntos que eu estudar? Não. O flashcard, ele é indicado para qual situação? Para temas de difícil memorização. Temas de difícil memorização. Perceba que eu não coloco a palavra completa, ó. Para mim, em qualquer lugar, sempre que eu ouvir diff, eu vou saber que é difícil, temas de difícil memor. Eu já vou entender que é memorização, tá? Então, resumo, as, para mim, é assunto novo. Não, Beto, para mim, as é assinatura. Então, você coloca aqui, ó, uma palavra, assunto novo mesmo, sem abreviar, mas se você quiser abreviar de uma forma que faça sentido para você, eu sempre indico para você abreviar as palavras. Tá bom? Então precisa abreviar as palavras. Bom, aí olha o que acontece. O flashcard, ele não pode ser... Imagine você com 10 matérias para estudar e fazer flashcards de todas elas, de todos os tópicos. Vai faltar um mês para a prova e você vai ter 10.000 flashcards para revisar, vai ficar louco. E aí sua mente vai trabalhar contra. Eu não vou dar conta, não vai dar tempo, eu vou esquecer, não vou conseguir. Então, flashcard não é para tudo. Flashcard não é o único meio de estudo, é um meio subsidiário. Quais seriam os meios principais? Resumo é o meio principal. Cornell é o meio principal de usar essas tabelas. Mas você vai ver que em alguns assuntos que é mais de definição, para Vygotsky, para Piaget, o que é educação para eles? E aí, vale a pena ter a definição? Sim, pô, vale a pena ter a definição. Paulo Freire, como é que é? Então, as concepções pedagógicas, vale a pena demais fazer por Cornell, porque tem aqui educação para um, educação para um autor, educação para outro autor, educação para outro autor e a definição do lado, de imediato. Tá? Então, você vai ter uma utilização específica e quanto mais você for usando, mais você vai sabendo qual vai ser ideal para cada situação. Fluxograma. Por exemplo, qual é o processo de validação de um curso de graduação realizado no estrangeiro? Qual é o processo de validação de um curso de mestrado realizado no estrangeiro, para que ele tenha validade no Brasil? Qual é o processo que tem que seguir? Qual é o rito que deve ser seguido? E aí? Como é que é isso? Perceba que é um processo que tem que ser cumprido, que é um conjunto de etapas que deve ser cumprido. Sempre que você tem que ter um processo que tenha início, meio e fim, você vai usar o fluxograma. Por exemplo, você vai fazer um concurso de qualquer secretaria estadual do município. Tem uma lei que rege os servidores públicos. Como é o processo administrativo de uma eventual perda de cargo? E aí? Então, o fluxograma, ele vai partir de sempre que você tiver um processo que tem início, meio e fim, você vai usar o fluxograma. Olha aqui na tela, vou te mostrar aqui.
Então, o fluxograma, ele vai permitir que você tenha aqui, ó, um início. Esse início desemboca em um outro quadrinho. Desse quadrinho, talvez você tenha que ter alternativas. E aqui ele vem para cá e para cá. E dessa alternativa aqui surge mais duas, essa e essa. E essas duas vão desembocar nessa daqui. E se nada do de cima acontecer, ele vem para de baixo. E desse de baixo aqui vai ter duas opções. Aqui, ó. Esse é um fluxograma. Entende? E aí você vai construindo de acordo com etapas. Então aqui você coloca fato 1, fato 2. O fluxograma começa, por exemplo, ó, vou abrir uma sindicância para investigar professor que levou o tablet da escola para casa e não devolveu. Então abre uma sindicância e aí abrir sindicância eu vou designar os servidores que farão parte dessa sindicância e aí essa sindicância pode resultar em um PAD ou pode não resultar em PAD. Se resultar no PAD, o que vai acontecer? Isso e aquilo. Se não resultar, o que acontece? Isso e isso. Perceba aí que você vai conseguir resumir 50 artigos, um conteúdo extremamente longo e chato, em blocos sequenciais. E que à medida que você vai lendo, você vai relembrando de toda a aula. À medida que você assiste a aula, veja só aqui, ó, tem níveis. Níveis de estudo ativo. Níveis de performance de estudante de alto desempenho. Porque no início você assiste a videoaula ou lê o PDF e só vai conseguindo fazer sublinhos. Quando você já é um estudante de alta performance, sabe o que você vai fazer? Enquanto você está ali nos sublinhos, alguns estão no sublinho, que foi a etapa inicial, você já vai conseguir lendo e percebendo que já dá para formar o fluxograma. Você leu ali aquela parte e fala, ah, então isso aqui funciona assim, depois passa assim, depois passa assado. Aí você já vai lá e faz o seu fluxograma na hora. Só que você vai fazendo um esqueleto. Você vai fazendo uma folha em branco. Tá? De preferência isso será feito à mão, tá bom? Fluxograma, flashcard você pode digitar, mas fluxograma, Cornell, procure fazer à mão no primeiro momento, depois você digitaliza, tá bom? Depois você digitaliza. Se você quiser, se você gostar digitalizado, né? Pois bem, aí, olha só, o fluxograma, então, ele vai ser utilizado sempre que eu tiver processos. Estão entendendo a utilização de cada um deles? Beleza, agora vem para a tela. Mapa mental. Betão, como é que é um mapa mental? O mapa mental, ele é utilizado para resumir o seu resumo. Betão, como assim? Quando você tem um resumo, quando você tem anotações dinâmicas no estilo Cornell, você vai fazer o seguinte, você vai ter vários materiais longos e que você vai poder resumi-los nesse mapa. Mapa mental ou gatilho de memória. Bom, tem diversos estilos de mapa mental. Você pode colocar aqui, ó, uma informação principal no centro, que é o mapa mental, né? Ele é caracterizado por ser assim, uma informação principal no centro e dela você vai puxando outras, regra geral em sentido horário, para você saber que funciona assim. Então, por exemplo, a gente estava falando aqui do mapa mental, por exemplo, de um processo administrativo. Olha, a primeira etapa é fazer uma sindicância. Opa, beleza. Fazer a sindicância. Dessa sindicância, posso resultar num PAD, por exemplo. Ou em um arquivamento, sei lá. Então, perceba que eu vou criando. Opa, então, nesse processo administrativo disciplinar, tem o direito de defesa ou não? Então, vamos supor que agora eu quero falar sobre o PAD. Eu venho aqui, o PAD, eu poderia continuar aqui ou eu posso pegar o PAD e colocar aqui, ó. Tá? E aí você vai colocando as informações em sentido horário em relação àquele assunto. Então, mapa mental é a utilização de gatilhos de memória. Utilização de gatilhos de memória.
Tranquilo? Então, gatilhos de memória serão utilizados para a construção desse mapa mental, tá? Esse mapa mental, ele funciona muito. E digamos assim, faltando um mês para sua prova, o seu foco vai ser em construir mapas mentais. Beto, eu tenho tanta dificuldade em fazer mapa mental. Te digo o seguinte, sabe por que você tem dificuldade? Porque talvez você, das duas uma, você não construiu, não sublinhou as palavras mais importantes, ficou só ali assistindo a videoaula, né? Ou só leu o PDF e não anotou nada, e aí você não tem base para fazer o seu mapa mental. Agora, quem tem dificuldade de fazer mapa mental, que é mais sinestésico, e na próxima aula, próxima terça, eu vou trazer algo que é incrível aqui para você. Eu vou trazer para você o teste do sistema representacional. É um teste que você vai fazer para você entender como você aprende melhor. Tá? É algo que é utilizado no nosso curso lá na aprovação passo a passo. É algo que os alunos pagam para ter acesso a essa ferramenta e eu vou abrir no meu compromisso de transformar a sua forma de estudar aqui, voltado para a Secretaria de Educação, vou te dar esse presente. Mas você vai ter que estar aqui comigo ao vivo na semana que vem. Mas agora, o que eu quero te dizer é o seguinte: você fará um excelente mapa mental se você já tiver um material sendo construído. Você já tem os sublinhos, você já tem o resumo. O resumo, ele é importante. Agora, sabe como é que você vai matar duas coelhos com uma cajadada só? Agora você está tendo estudo ativo fazendo isso, porque enquanto você estuda, você está anotando, está sublinhando, tá já pensando como vai ser seu Cornell, como vai ser seu resumo, quais vão ser as perguntas do flashcard. Você está lendo, opa, essa pergunta aqui é flashcard. Porque eu sei que isso aqui é importante e eu posso errar, tá? Isso aqui é meu fluxograma, eu já vi que é um processo. Opa, isso aqui é mapa mental, vou fazer um mapa mental disso aqui para ficar bem claro na minha mente. Agora, sabe o que acontece? Aí você sabe que tem que fazer revisão. Passa um mês e você fala, meu Deus, tanto tempo sem ver aquele assunto, eu tenho aqui um resumo sobre isso. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar o seu resumo, você que é bom de resumo, quem falou aqui? Maria de Luz, eu amo fazer resumo, beleza. Agora o seu desafio é transformar o seu resumo em mapa mental. Aí você vai dar conta de fazer, porque você já tem ali uma estrutura, você lê o resumo e vai transformá-lo em mapa. Beto, eu não tenho noção nenhuma, eu não estou dando conta de fazer um mapa. Sabe o que você faz? Vai lá no Google Imagens, digita o tópico conhecimentos pedagógicos, avaliação, e vai em busca. Quando você vai em busca, lá em cima vai ter todos e vai ter imagens. Vai em imagens. Lá você já vai ter alguns exemplos de mapas. Mapa mental não deve ser copiado, mas você pode se inspirar naquele que está ali para construir o seu. Quando você não dá conta mesmo, você vai lá, até copia um mapa que a pessoa fez, começa a olhar e veja se ele está completo. Confere com o resumo que você já tem, com os sublinhos que você já tem e perceba, opa, esse negócio aqui poderia ter acrescentado essa informação adicional. Vai lá e acrescenta a informação. Entendeu? Então, você irá dessa forma conseguir começar a abrir a sua mente para fazer mapas mentais. Agora, eu trouxe o modelo de alguns dos nossos alunos lá da aprovação passo a passo para você entender como isso funciona melhor. Vem aqui para a tela. Então, tá aqui, ó, resumos em geral. Olha só, algumas coisas que eu quero que você preste atenção. Não use no resumo uma só cor de caneta, tá? Então, no nosso acompanhamento, a gente... primeira coisa, logo no início eu falo, olha, deixa eu ver seus resumos, eles vão me mandando as fotos. E aí, quando a gente vai corrigindo, a partir disso, sabe? Tudo a mesma cor, o seu cérebro não consegue diferenciar aquilo que é mais ou menos importante. Então, procure usar 3 cores. Procure usar o próprio vermelho, né? Mas o azul, o verde, preto e vermelho. Lembrando que o vermelho é mais utilizado para você anotar exceções. O vermelho é mais utilizado para anotar assuntos que sejam não comuns, aquilo que pode ser o peguinha.
Preto é a cor do foco. Quer ter foco? Use preto. Verde e azul facilita na memorização. Sempre pule linha. Ó, esse aluno aqui, nesse aspecto aqui, ó, ele estava indo bem. Mas nesse aqui, ó, no B, B.1, B.2, ele não deixou linha. Ainda assim, eu recomendaria ele ter deixado uma linhazinha. Mas veja que do B para o C, ele deixou uma linha. Então tá, de certa forma, organizadinho. Se o resumo for todo bagunçado, se o resumo for trazendo apenas uma única cor de caneta, sem espaço para linha, com a letra muito feia, você não vai ter depois o prazer de revisar. É claro que quando você está anotando, você vai fazendo seus garranchos, mas depois você vai passar limpo e deixar aquilo organizado, bonitinho, para que você tenha prazer de voltar àquele material, tá? Olha o Cornell aqui, ó. Então, aqui você vai colocar a palavra-chave, vai ficar a palavra-chave desse lado, e a definição aqui no outro. Então, a ideia principal é as notas. No nosso caso, as definições. Então, a definição vem aqui. Definição. E desse lado, o conceito. Então, você tem o conceito e a definição. Entendeu? Olha os flashcards aqui, ó. Simples, né? De um lado, você tem a pergunta. E no verso, você tem a resposta. Tem vários programas que fazem flashcards. Eu mesmo uso um. Olha um exemplo aqui de fluxograma, ó, simples. Um conjunto de passos. Então, você tem aqui o passo 1, depois vem para o passo 2, depois vem para o passo 3, depois desce aqui para o passo 4, para o passo 5 e finaliza no passo 6. Está aí o fluxograma. Tá? Fiz o curso no exterior, como é que eu vou fazer a validação aqui no Brasil? Bom, então você vem para o Brasil, traz o seu diploma, vai a uma universidade brasileira que tem o mesmo curso, e aí essa universidade brasileira, ela tem que ser pública ou privada? Como é que funciona? Se é um curso de graduação, se é um curso de especialização, como é que funciona isso? E aí você vai vindo, não teria esses 6 passos aqui, seria menor, mas você teria uma sequência encadeada de passos de como é que você faz alguma coisa. Olha o mapa mental aqui, ó. No mapa mental, você vai colocar aqui uma informação no centro, ó. Então, caso que se aplica a regra do artigo 26, aí você coloca dispensável, exigibilidade, isso aqui é de licitação, tá? E aqui, ó, tem alguns mapas mentais dos nossos alunos lá do nosso curso Aprovação Passo a Passo. Por exemplo, de língua portuguesa, funções da linguagem. Então, ó, perceba que, claro que por ser mulher, tem mais essa questão de fazer bonitinho e tal, mas o mapa não começa assim. O mapa começa assim, ó, funções da linguagem. Ó, começa feinho, numa folha 4 normal, e ela coloca aqui, ó, função fática, metalinguística, e aí ele vem conotativa apelativa, referencial cognitiva, emotiva expressiva, e ele vai colocando. E aí você tem o seu esqueletão, o feião. Depois, como revisão, daqui a 1 semana ou a 2 semanas, o seu objetivo é transformar esse mapa feião em um mapa mais bonito, mais palatável, tá? E aí você vem aqui e faz esses mapas mentais. Olha esse outro mapa aqui, ó. Veja que esse mapa, ele já é um mapa conteudista. Lembra que você fala, Beto, mas se eu colocar só essas palavras-chave aqui, para mim eu vou me sentir incompleto, não tem problema não. Você pode fazer um mapa assim, ó. Ó, ditongo crescente, regras especiais, regra do hiato, a questão de acentuação. Ó, uso dos porquês, regra geral, porquê separado com acento, porquê junto sem acento, porquê junto com acento. Sabe? É assim que você vai fazer. Utilizando-se dessas ferramentas, você com toda certeza vai ter um estudo ativo e o melhor. 1 mês para sua prova, você vai ter como revisar esse assunto, porque é só você ir nos mapas e cada mapa vai representar aí para você uma economia de pelo menos 5 a 10 páginas. Ao invés de você olhar 5 páginas,
você olha 5 minutos um mapa. Então, tem noção do tempo que você ganha? Então, não ache que fazer mapa mental, que fazer resumo, que fazer um flashcard, que fazer uma anotação estilo Cornell, você está perdendo o seu tempo. Estou gastando tempo demais fazendo isso aqui. Para economizar lá na frente. Não se preocupe com o tempo. Beto, mas minha prova é dia 17, minha prova é dia 20. O que eu faço? Ainda tem tanta coisa para ver. Eu estou demorando muito de fazer o mapa. Veja. Por que você não começou a estudar antes? A culpa não é da prova que está chegando. A responsabilidade é sua de não ter começado antes. Por que não começou antes? Paga o preço. Vai ter que pagar o preço do sucesso, que é o quê? Ter fracasso talvez nesse projeto. Você tem duas opções. Dar um tiro suicida, dar uma de kamikaze, fazer o seguinte. Você pode, existe essa técnica. Essa possibilidade que eu não recomendo, que é o quê? Não faça anotação nenhuma, assista as videoaulas, faz questões e vai para a prova e vê no que dá. Se você passar, beleza. Se você não passar, vai ter que estudar tudo de novo, porque não tem nada anotado, não construiu um material pessoal de revisão, não tem um estudo efetivo e eficiente. A gente costuma dizer que quem paga mal, paga 2 vezes. Se alguém te liga te oferecendo promoção, se alguém te liga, olha, você quer fazer um empréstimo de 20 mil reais com taxa de menos de 1% ao mês? Ah, eu quero. É simples, você deposita 500 reais para a liberação do seu crédito aqui que eu libero os 20. Pô, se tu tá querendo dinheiro emprestado, tu tem que depositar 500 reais, caramba. Para pensar, faz sentido isso? É golpe. Quem paga mal, paga 2 vezes. Aqui, quem estuda mal, estuda 2 vezes. Quer passar no concurso, a prova é dia 17, não sabe o que fazer. Caramba, tinha que ter começado a se preparar antes. Eu tô aqui para isso. Para te dizer, se prepare antes, se prepare antes, se prepare antes. Mas não, deixa para estudar quando sai o edital, dá nisso. Vai correr o risco de ser aprovado ou não. O certo é o quê? O certo é estudar com antecedência. Para quê? Para que quando falte 1 mês para a prova, você está com pelo menos 70% do seu edital pronto, vai revisar 2/3 do que você já estudou. Você tem o seu tempo dividido em 3 partes. 2 partes do tempo, faltando 1 mês para a prova, é para revisar o que já estudou. Uma parte do tempo, uma das 3 partes, é para continuar estudando matéria nova. É assim que funciona. Beto, mas minha prova já está aí. Desculpe, mas a palavra que eu vou te falar é, infelizmente, provavelmente, vai ser muito difícil você ser aprovado. E por quê? Ora, por quê? Porque você não estudou do jeito certo. Você pode correr o risco. Deus pode interceder a seu favor e fazer um milagre, mas tem muita gente estudando também esperando o milagre de Deus. Então, vou dizer quais são os critérios de Deus aqui, né? Mas tem gente que estuda e pede a Deus e tem gente que não estuda e pede a Deus. E aí, às vezes, até quem não estudou consegue, porque os planos de Deus, né, é um mistério para quem acredita. Para quem não acredita, você vai lá, busque forças mentais, sei lá, o que você possa imaginar para tentar a sua aprovação. Então, assim, não adianta. Prova está perto e eu não estudei o suficiente, tome a decisão. Vai como kamikaze, né, na doida, na louca, de ir, não anotar nada, só fazer questões e achar que na hora vai lembrar de tudo, que não vai, e depois vai falar, estudei tanto para essa prova, não passei, me dediquei tanto. Se dedicou foi pouco. Porque quem está estudando de maneira séria, está estudando há 6 meses, há 1 ano, há 1 ano e meio. Aí você agora ficou 3 mesinhos estudando muito e acha que já merece alguma coisa. Não é assim não, é um trabalho constante, permanente, é que vai dar resultado. Não é o que você faz um dia que define quem você é o que você faz todos os dias nos bastidores. Não é o que você está postando no Instagram não, tá? É o que você está fazendo rotineiramente todos os dias é que vai dar resultado. Então saiba exatamente o que você está fazendo, o que você vai ter. Agora, olha só, para você ter acesso a esse material aqui, põe aqui na tela, o material que eu usei aqui nessa aula, e mais, para você também receber um vídeo tutorial te mostrando como você pode usar o Video Speed Controller. É um vídeo em que eu te ensino a baixar esse plugin que acelera qualquer vídeo da internet, gratuito. É só você ir lá, me seguir, Prof. Beto Fernandes no Instagram ou @pedagogia para concursos. Me segue lá no Instagram que eu vou te passar esse vídeo. Você tem também um player para você baixar no seu celular e acelerar os seus vídeos no seu celular.
e também um player para você baixar no seu computador para aqueles seus vídeos que já estão lá no seu HD. Sabe aquele seu HD cheio de material, aquelas videoaulas? Tem como acelerar aquele vídeo? Tem, você pode colocar teclas de atalho. Então, vou te encaminhar esse vídeo também. Basta estar seguindo Pedagogia para Concurso, está me seguindo, @Prof. Beto Fernandes. E agora, acrescentando mais um a pedido de vocês, como dividir a tela e ficar com os dois ao mesmo tempo lá. Tá bom? Não é uma divisão de tela, é um mecanismo que você vai fazer lá, um rearranjo, e vai funcionar, vai ficar os dois ali. Vou colocar aqui mais ainda, o PDF editável, não da Adobe Acrobat. O Acrobat, só se você pagar caro, mas tem PDFs editáveis que você pode colocar caso você não tenha condições de imprimir com facilidade. Lembrando que tem gráficas que imprimem a 5 centavos a página, 6 centavos a página e fica até em conta. Mas se aonde você estiver morando tem dificuldade disso, aí você pode usar mesmo o meio digital que vai estar tranquilo. Por exemplo, aqui ó, essa canetinha, estou aqui no tablet, né? Gigantão, grandão, mas é um tablet. Podia ser um celular, tá? Se eu pegar meu celular aqui agora, ó, eu consigo transformar esse celular aqui também em... Tudo bem, né? Não é tão simples assim o celular. Mas eu posso anotar aqui, posso fazer no meu PDF, tá? Então, o que não falta hoje é recursos. Mesmo os celulares mais simples também tem. Formas de estudar você tem demais, tá bom? Então, para receber esse material na tela aqui, já finalizando nossa live que estourou o tempo, você vai estar me seguindo, Pedagogia para Concurso, você vai me enviar um direct, @Prof. Beto Fernandes, dizendo, Betão, eu quero meus presentes para entrar em ação, e aí eu vou te enviar, não só os de hoje, mas os anteriores, tá bom? E aí, olha só, eu sempre recomendo você assistir a um filme, e aqui agora o filme é Coach Carter. Treino para a Vida é um filme excelente, excepcional, vale a pena demais para você entender o que é determinação, disciplina e o que isso pode trazer para você. Beto, não tenho Instagram, o que eu faço? Vem aqui, ó, Equipe Beto Fernandes, manda o WhatsApp para a gente que a gente vai encaminhar para você, tá bom? Então aqui, ó, a Vivi tá falando, meu telefone é meu tablet, ótimo esse filme, coloca as respostas da minha própria pessoa, Beleza. Então é isso, meninos, ó, foi um prazer estar com você. Semana que vem eu vou te mostrar uma ferramenta de coaching que vai te dizer como você vai estudar melhor. Vamos mostrar como um assunto importante e eu vou te mostrar como você aprende melhor e aí vai fazer toda a diferença nos seus estudos. Próxima terça-feira, às 9h47. Antes de terminar, deixa seu likezinho aí, vai. Compartilha, gostou do nosso encontro de hoje, da nossa aula? Mostra para o YouTube, mostra para os demais vídeos. Porque os vídeos aqui da Fabi, deixa eu te contar uma coisa, os vídeos aqui da Fabi é sempre referência, né? Porque são milhares de curtidazinhas. E tem lá as do Beto com 10, 15 curtidas. Pô, você vai falar, pô, vou trazer o Beto aqui mais não, pô. Ninguém tá curtindo as aulas, então não estão gostando. Sei que você tá gostando, então deixa aí sua curtida, dá uma moral aqui pro pai, deixa o pai on para ele voltar aqui na semana que vem. Curte aí, manda pros seus amigos, curtirem também e a gente multiplicar esse conhecimento que foi dado hoje. Beleza? Valeu, galera!